e com duas cobriam os pés, e com duas voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Ao som das vozes, os batentes das portas tremeram, o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os teus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Repita após mim: veja, isso tocou os meus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Continuo. Então ouvi a voz do Senhor proclamando: quem enviarei? E quem irá de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Podeis tomar os vossos assentos. Gratidão, pastor Sérgio, por poder lhe receber e viajar mais de 2 horas para estar aqui conosco, oferecendo o seu culto de louvor a Deus, ao César. Gratidão pela vida de todos vocês. Esta manhã nós vamos estar falando sobre o tema movidos pela presença. Você pode repetir após mim: movidos. Dá para melhorar? Movidos pela presença. Deus tem algo poderoso para fazer entre nós hoje. Eu sinto a glória de Deus aqui na casa. Não havíamos combinado, e o louvor hoje começou o culto cantando sobre a glória de Deus. Deus usando o Johnny para poder cantar as manifestações da glória de Deus. Então hoje a glória de Deus vai se manifestar entre nós de uma forma poderosa. O livro de Isaías é um dos livros mais longos da Bíblia. Ele tem 66 capítulos, mesma quantidade de livros que a Bíblia contém. Em vários sentidos, esse livro é rico e profético e poderoso. É um dos livros proféticos do Antigo Testamento que tem impactado centenas e milhares de vidas ao redor do mundo. Isaías, que pertencia à família real, e nesse momento do capítulo 6, a nação estava vivendo um momento de luto, um momento de crise, um momento de dificuldade, de adversidades. Isaías, que teve o seu ministério por 40 anos, um tempo muito longo e muito abençoador para a nação de Israel, especificamente para Judá. Encontramos nesse livro uma coletânea de declarações proféticas do Senhor se comunicando com o seu povo. O interesse sempre foi de Deus se comunicar com o seu povo. Por isso que você precisa ter liberalidade no seu coração, de estar buscando ao Senhor, de se conectar ao Senhor. E a música é maravilhosa, porque ela te conecta ao Senhor. E nesse período que nós já tivemos aqui, já nos comunicamos e nos conectamos com o Senhor. Eu já sinto a presença de Deus aqui na casa. Uma atividade profética genuína que ele estava vivendo. E isso só é possível pela inspiração do Espírito Santo. Esta visão que Isaías teve veio para equipá-lo. Repita após mim: veio para equipá-lo. Deus estava querendo dar a ele uma missão específica. E ele viu de uma maneira compreensível a presença de Deus. Nenhum ser humano vivo pode ver Deus. Mas o Senhor tem sempre as suas maneiras de se manifestar.
E aqui a palavra do Senhor está dizendo que ele se manifestou na vida de Isaías. Moisés só pôde ver a Deus pelas costas, entre as fendas da rocha. Mas para Isaías, ele se apresenta no seu trono real. As orlas do manto do Senhor, a Bíblia diz que enchia o templo. Manto fala de realeza, fala da majestade e da autoridade de Deus. Vocês lembram da mulher do fluxo de sangue que tocou na orla dos vestidos de Jesus? Há um poder poderoso nas vestes do nosso Senhor. É importante entendermos, porque Deus tem as suas multiforme graça e sabedoria. Para Isaías, o manto estava dentro do templo. Agora, para aquela mulher do fluxo de sangue, estava na rua, estava perto dela. Eu vim aqui para te dizer: toca nas orlas da veste do Senhor, porque aonde Ele se manifesta, algo novo acontece. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você precisa de um milagre? Pergunta, fala: hoje é o teu dia. Aleluia. No versículo 2, a palavra do Senhor está falando que o céu é lugar de anjos, é a região celestes. Os serafins é uma espécie de anjos, e os serafins são como que fossem os primeiros ministros dos céus. Observe, a Bíblia está falando sobre 6 asas, mas com 2 eles cobriam os seus rostos, porque eles estavam diante da santidade de Deus, e eles não tinham condições de olhar para Deus, mesmo sendo os primeiros ministros dos céus, mesmo sendo os escolhidos por Deus para estar à sua volta do trono para servi-lo. Eles estavam cobrindo os seus rostos, eles não se achavam dignos de olhar para o rosto do Senhor. Vocês lembram da experiência de Moisés diante da sarça? A sarça estava em fogo, estava em chamas, e quando ele chegou próximo da sarça, o Senhor disse: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Moisés não podia olhar para a face do Senhor, e a Bíblia diz que ele se lançou no pó, se lançou no chão, porque ele não podia olhar para aquela sarça queimando, porque Deus estava dentro daquela sarça. A Bíblia diz também que com 2 eles cobriam os seus pés, estavam servindo ao Senhor humildemente, eles estavam diante do Rei do Universo. Vocês lembram quando Jesus veio e lhe lavou os pés dos seus discípulos? Ele estava tirando toda a impureza dos pés dos discípulos. Por isso que é importante, quando nós entendemos a palavra do Senhor, os discípulos precisaram ter os seus pés limpos pelo próprio Cristo. Aqui os serafins, eles cobrem os pés para poder chegar na presença do Todo-Poderoso. Escondem os seus pés. Agora a Bíblia diz também que com 2 eles voavam. 2 asas eles usavam para voar e realizar a sua tarefa, realizar a sua missão, fazendo a vontade do soberano. Isso nos leva a entender por que Maria usava mais tempo do que Marta aos pés de Jesus. O Senhor se interessa muito mais do seu louvor e da sua adoração do que o seu serviço. O serviço nós fazemos por gratidão ao Senhor, mas a nossa devoção nós damos a Ele, porque reconhecemos que Ele é o único que é digno de ser adorado nos céus e na terra. Por isso expresse ao Senhor a tua gratidão, porque Ele recebe o teu louvor, Ele recebe a tua adoração. Então dê mais tempo ao Senhor em louvor e gratidão ao Senhor. Quando nós nos rendemos ao Senhor e entendemos que damos mais tempo de louvor e adoração, Ele se manifesta de uma forma poderosa. O versículo 3, a Bíblia nos diz que os lábios dos serafins entoavam um cântico poderoso. Era um coro celestial, tríplice, dizendo: Santo, 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 elevando assim a santidade de Deus. Dizer santo seria o suficiente,
mas eles estavam expressando da grandeza, da santidade do teu Deus e do meu Deus. Um dos maiores atributos do nosso Deus é a santidade, e é isso que nos desperta a sermos santos, porque Ele é santo. Assim como a glória de Deus enche os céus, a glória de Deus também pode encher toda a terra. Isso só depende de mim e de você. Deus está em todos os lugares, mas Ele só se manifesta aonde Ele é reverenciado, aonde Ele é adorado. Eu quero te dar um segundo, levante as tuas mãos aos céus, adore ao Senhor, dê uma palavra de júbilo a Deus, diga que Ele é santo, que Ele é poderoso. Assim como os serafins se rendiam aos pés do Senhor, nós também nos rendemos diante da sua santidade. Você sente a presença de Deus na casa? O Espírito Santo está entre nós aqui nesta manhã. O versículo 4, a Bíblia diz que os alicerces do templo tremeram diante da sua presença, como se fosse um grande terremoto que estava acontecendo naquele prédio. Hoje, esse prédio também pode tremer com a glória e a presença do Todo-Poderoso. A Bíblia diz que o templo se encheu de fumaça, e quando fala de fumaça, nós lembramos do Monte Sinai. Vocês lembram? Moisés subiu, Josué subiu até a metade da rocha, mas a nação de Israel, por ver aquela fumaça e ver a rocha tremer e dizendo: sobe você, Moisés, nós não queremos essa experiência. Hoje não é apenas Moisés que sobe, mas todos nós subiremos para estar na presença do Senhor. A fumaça é a presença do Senhor, ela simboliza a presença. Assim como a nuvem encheu o tabernáculo, e quando chega a nuvem, ela revela a presença, mas no tabernáculo revela quanto ela se apresenta por duas formas: é a presença, mas também é proteção. Ocultava para que o sumo sacerdote, que entrava uma vez por ano no lugar santo do santo, não morresse. Vocês conhecem o que a Bíblia fala a respeito disso? Uma corda amarrado no corpo do sumo sacerdote, porque se ele entrasse e ele pecasse dentro do santo, ele morreria. Ele não podia ver a presença, a face do Senhor que estava manifesta sobre a arca. Então ele precisava primeiro encher de fumaça aquele lugar. Ele entrava de joelho, enchia de fumaça, e depois sim ele podia passar a cortina. Observe, é de joelho que nós enchemos o lugar de fumaça. É o nosso louvor, é a nossa adoração. Então quando nós enchemos de fumaça, a presença de Deus se manifesta e a nossa vida é poupada. Aprendemos com Isaías nesse texto que está em apreciação para esse dia. Primeiro princípio: quebrantamento. Isaías aproveitou aquele momento que ele estava tendo aquela grande visão. O Senhor estava o levantando para a sua grande missão, e era importante que o seu coração fosse quebrantado, para que ele pudesse ser movido pelo Espírito Santo para cumprir o propósito de Deus para a vida dele. Quebrantamento significa abrir mão da autoconfiança e da independência de Deus para se tornar dependente dele. Fazer disso um estilo de vida é o que o Senhor tem para mim e com você. Isso precisa ser contínuo e permanente. Uma atitude de humildade, de arrependimento e de submissão a Deus. Quebrantamento. Repita após mim: quebrantamento. O versículo 5 nos mostra que a revelação de Deus inspira ao arrependimento, e o arrependimento confirma com o perdão. Quando nós estamos com o nosso coração contrito na presença do Senhor, Ele perdoa os nossos pecados e nós podemos adorá-lo confiadamente. Eu vim aqui para te dizer que o véu do templo foi rasgado a partir do sacrifício de Jesus. Hoje eu e você podemos entrar confiadamente na presença do Senhor e oferecer a Ele o nosso culto de louvor, de adoração e de gratidão.
Comovido por suas emoções, pelo seu sentimento, Isaías gritava: ai de mim, porque vou perecer. No capítulo anterior, no capítulo 5, nós ouvimos pelo menos 6 ai de Isaías. Mas Isaías não estava dizendo de si próprio, ele estava dizendo das pessoas, ele estava dizendo da nação, ele estava transferindo culpa, responsabilizando terceiros. Mas no capítulo 6, nós vemos Isaías agora reconhecendo o seu estado pecaminoso diante da santidade de Deus, a sua pequenez diante de um Deus soberano e poderoso. Agora ele expressa: ai de mim, porque eu vou perecer. Isaías sabia que ele não podia estar diante da face do Senhor, porque ele era impuro, e ele estava reconhecendo o seu estado pecaminoso. E ele dizia: eu sou apenas um mortal. Ele não estava equipado, ele não era digno para ter tal visão. Mas ele tomou consciência que mortais não têm permissão para tais experiências como essa, de ver Deus face a face. Moisés foi muito audacioso, não é? Quando ele dizia: Senhor, eu quero ver a sua face. E o Senhor dizia: nenhum ser humano pode me ver vivo. Só podemos ver a face do Senhor quando estivermos com o nosso corpo transformado. Mas nós podemos ver o Senhor através do corpo e do rosto de Jesus. Ele veio a essa terra para poder manifestar a glória do Pai. Isaías era um homem santo, separado para o ministério, escolhido por Deus, mas ele precisava ser purificado. Ele era santo, mas era impuro diante de um Deus todo-poderoso. Agora, a Bíblia diz que os lábios humanos são indignos de proferir mensagens de Deus. Ele vivia numa nação imunda, distante do Senhor, pecaminoso, afastado do propósito. E nos faz lembrar de Nínive. Nínive também nos mostra a importância de ser aquebrantado diante do Senhor. Nínive é o modelo de arrependimento e quebrantamento. Nínive também reconheceu que se jejuasse, orasse e abandonasse os seus maus caminhos, Deus do céu poderia perdoar o pecado daquela nação e restaurar. E Deus assim o fez, tudo porque tiveram essa experiência diante do Senhor, de serem aquebrantados. E em Números 14, 21, a Bíblia diz que a glória enche toda a terra. A Shekinah de Deus, a presença habitando entre nós. Diga: a Shekinah de Deus habitando entre nós. A glória do Senhor pode ser manifesta entre nós, desde que nós estejamos com o nosso coração quebrantado na presença do Senhor. Segunda coisa importante que eu vejo nesse texto que nós estamos meditando nesta manhã: coragem. Repita após mim: coragem. A firmeza diante das dificuldades, envolvendo capacidade diante das situações de perigo e enfrentar o medo. Isaías estava vivendo algo que era novo para ele. Ele nunca tinha tido essa experiência de estar na presença do Todo-Poderoso. Coragem é um desafio diário de viver uma vida reta e justa, confiando plenamente na providência divina. E na Bíblia nós vemos Deus falando pelo menos 82 vezes sobre a palavra coragem. Eu vim aqui para te encorajar na tua vida cristã, na tua vida familiar, na tua vida profissional, na tua vida emocional, sentimental. Coragem para você poder alcançar tudo que Deus tem para você. Você não nasceu por acaso. Você não foi um acidente dos seus pais. Você foi projetado por Deus, o nosso Todo-Poderoso. Por isso eu vim aqui para te encorajar. Independente das crises e dificuldades, seja o luto, seja os problemas da vida e circunstâncias, não podem te parar. Coragem, o Senhor tem mais para fazer em você e através de você. O versículo 6, a Bíblia está falando sobre uma brasa acesa que foi tirada do altar. Isaías poderia fugir, Isaías poderia se acovardar,
Isaías poderia dizer: eu não quero fazer parte desse propósito e desse projeto do Senhor. Mas ele foi corajoso, ele permaneceu no chamado do Senhor para a sua vida. E quando nós vemos isso, nós vemos como símbolo de purificação. O profeta experimentou santificação. A brasa tirada do altar veio para purificar, para santificar o profeta, para que ele pudesse cumprir o propósito de Deus para a vida dele. E aí se tornou um sacerdote ungido, um profeta sacerdote, para poder anunciar a palavra do Senhor. A unção de Isaías se viria por toda uma vida. Como eu disse no início, por 40 anos ele profetizou. Foi um referencial de Deus na terra para a sua nação e para a sua geração. Ele seria capaz de realizar a sua missão. Tudo porque ele foi tocado por uma brasa tirada do altar, e ele foi purificado, e ele foi santificado. Terceiro princípio que eu observo nesse texto que nós estamos lendo é permanecer. Repita após mim: permanecer. Permanecer significa conservar-se ou persistir no mesmo estado ou qualidade sem mudanças. Sabe, você foi santificado não apenas por um dia, não apenas por um tempo, não apenas por aquele momento que você viveu no seu país de origem, quando você teve uma comunhão íntima com o Senhor, mas é por uma vida. O Senhor está contando com você hoje também. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedirei o que quiseres, e vos será feito. Permanecer. Agora, pastor, como eu vou permanecer se eu estou vivendo uma crise, uma tempestade muito grande na minha casa, na minha família? O Espírito Santo é que veio para te fortalecer, para te ajudar. Ele é o nosso best friend, Ele que está do nosso lado todos os dias, nos momentos quando ninguém te entende, quando todos te abandonam. O Espírito Santo, o nosso amigo, está do nosso lado para nos ajudar a permanecermos no propósito do Senhor. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O versículo 7, a Bíblia está falando que a iniquidade tinha que ser perdoada e removida. Repita após mim: a iniquidade precisava ser perdoada e removida. Se isso não acontecesse com Isaías, ele não poderia exercer o ministério que exerceu, o chamado que ele teve. Do contrário, Isaías não poderia ser o tipo de profeta que Deus precisava para aquela hora, para aquele tempo. Todos os tempos Deus foi levantando representantes poderosos na terra. Apenas por um período de 400 anos, de Malaquias a Mateus, esse período interbíblico, que Deus não se comunicou com a terra. Mas fora disso, o tempo todo Deus estava levantando alguém para poder fazer a diferença. Eu vim aqui para te dizer, nesse tempo, Deus está levantando você para ser um representante dele aqui na terra, um anunciador de boas novas. O que você disser no nome do Senhor vai acontecer. Se você declarar cura, as pessoas serão curadas. Se você declarar portas abertas, as portas se abrirão, porque é Deus em você. Você é o embaixador de Cristo aqui na terra. Nós precisamos entender que para isso foi necessário Isaías passar por uma prova de fogo. Ele não pôde correr, ele precisou ser corajoso, ele precisou permanecer, ele precisou ter o seu coração quebrantado, para que ele aceitasse o fogo de Deus tocando nos seus lábios, para que ele fosse purificado. Se você está passando por uma prova de fogo, entenda, o Senhor está interessado em te ajudar a cumprir o seu propósito. O vaso pode ser trabalhado pelo melhor oleiro que for da terra, mas se ele não passar pela fornalha, ele não vai ter a imagem do oleiro imprimido em si, não vai ter a estrutura, a firmeza. Aquela argila pode quebrar e trincar, mas o fogo, o período da fornalha é usado para estruturar e para que ele possa permanecer.
Isaías passou pela prova de fogo. Ele foi tocado com uma brasa tirada do altar de Deus, para que ele pudesse ser provado e purificado. Mas ele permaneceu firme. Eu vim aqui para te dizer, o período da prova de fogo vai passar, e daqui a pouco vai chegar um novo tempo de Deus para a sua vida, e você vai entender por que Deus permitiu você passar pela prova de fogo, mas você vai sair lá na frente, renovado, fortalecido, restaurado, para poder cumprir o chamado de Deus para você. Permaneça firme, que logo tudo vai passar. Deus é um Deus de recompensa. Repita após mim: Deus é um Deus de recompensa, e a recompensa vai vir sobre a sua vida. Diga para a pessoa que está do seu lado: a recompensa é de Deus. Mas seja profeta, seja ousado, diga: a recompensa de Deus vai vir sobre a sua vida. Alguém espera pela recompensa de Deus aqui? Você é filho, você é herdeiro, você tem direito, o teu nome está escrito no livro da vida. Satanás não pode borrar o seu nome, os homens não podem borrar o seu nome do livro da vida, nem os anjos podem tirar o seu nome de lá. Você é lavado pelo sangue de Jesus, através do sacrifício de Cristo na cruz. Você foi redimido, você foi renovado, santificado. Quarto princípio para nós aplicarmos nesta manhã: o propósito. O propósito é a razão de existir. Repita após mim: o propósito é a razão do existir. Você só existe porque tem um propósito. Até mesmo uma simples cadeira, ela não é feita de qualquer forma, ela tem um propósito. Jamais Deus criaria um ser e nos colocaria como coroa da criação se não houvesse um propósito. Nós fomos ministrados quinta-feira pelo pastor Jackson, falando a respeito do nosso propósito, de entendermos que nós podemos coisas maiores em Deus. Não é apenas dizer o Deus do meu pastor, o Deus dos meus pais, o Deus, é o meu Deus. Você pode dizer: o meu Deus. É o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Dentro do propósito do Senhor, tudo coopera para o seu crescimento. Todas as coisas cooperam para o seu crescimento, mesmo os momentos difíceis. Mas nós precisamos entender que o propósito é maior e prevalece. O versículo 8 e o versículo 9. Deus estava procurando por um mensageiro. Mas não é qualquer mensageiro. Ele estava procurando um mensageiro apropriado para aquele tempo. Aquele tempo de luto, aquele tempo de crise, aquele tempo de dificuldade que a nação de Israel estava vivendo, e que precisava de um homem de coragem, audacioso, que entendesse que o propósito era tudo de bom que ele tinha na vida dele, e que ele estava disposto, mesmo que passando pelas provas de fogo na presença do Senhor, ele estava disposto a cumprir o seu propósito. Quem poderia ser o mensageiro para uma missão tão grande, tão poderosa de Deus? Antes de sua unção poderosa, ele não poderia dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, porque senão Deus chegaria direto a ele, como chegou para todos os outros profetas, sem que precisasse passar por aquela experiência da manifestação de Deus naquele templo, em que estava cheio de fumaça, e que as orlas do manto do Senhor descia dentro do templo. Mas era necessário, porque o chamado era específico para um tempo de crise, um tempo difícil. O chamado de Deus para a vida de Isaías, tendo sido preparado por Deus, foi capaz de responder: eis-me aqui, envia-me a mim. Antes de sua unção especial, ele não poderia ter respondido dessa maneira. Pelo que temos aqui uma grande lição para as nossas vidas como filhos de Deus que somos. Repita após mim: a preparação. Melhora, gente. A preparação é a chave para qualquer missão, porque combina o esforço humano. Vamos lá, porque combina o esforço humano com a unção divina. A unção divina
não pode ser feito tudo. O Senhor sempre contou comigo e com você. Por isso é necessário entendermos que, para que esta chave vire na nossa vida, nós precisamos ter esforço humano. Você saiu cedo hoje, como o Bidu estava ministrando no início, falando, talvez o seu único dia de descanso. Mas você saiu da sua casa para vir oferecer a Deus o primeiro dia da semana. Isso trata-se do esforço humano. Você está semeando no reino de Deus. Você está fazendo algo em prol do reino de Deus, oferecendo a Ele o teu louvor e a tua adoração. E quando assim fazemos, nós podemos ficar descansados, porque a unção desce sobre as nossas vidas. O preço já foi pago, a salvação foi garantida. Agora a renúncia precisa ser minha e sua a cada dia. Por isso eu quero que você fique de pé nesse momento. Gostaria que o louvor subisse no altar. A minha oração hoje por você é que vocês ouçam a voz do Senhor, da mesma forma que Isaías ouviu. O Senhor da colheita, quem irá trabalhar para mim hoje? Ouça a voz do Senhor. Quem irá avisar os perdidos? Quem lhes mostrará o caminho? Assim como o Senhor recrutou Davi, assim como o Senhor recrutou os outros profetas, assim como o Senhor recrutou Isaías, o Senhor hoje está recrutando pessoas que tenham a disposição para se doar para o reino de Deus. Essa semana, nossa família teve uma perda. Meu cunhado mais velho passou dessa vida para a eternidade. Obreiro da igreja, um homem de Deus que serviu ao Senhor por toda a sua vida, e agora com 88 anos de idade, o Senhor o recolheu. Mas antes do Senhor recolher, o Senhor deu inúmeras oportunidades para ele restaurar pontos de sua vida que precisavam ser restaurados. Comunhão da família, comunhão de amigos e pessoas, até que chegou o momento que o Senhor decidiu levá-lo. E quando o Senhor decidiu levar, ele estava pronto, a família estava pronta. Minha irmã sofreu bastante, e ontem ainda estava conversando, orando com ela, consolando o coração dela, porque nós não estamos acostumados com a morte, porque Deus nos fez eterno. A eternidade de Deus está dentro de mim, a eternidade de Deus está dentro de você. Então por isso nós não aceitamos a morte e a perda. Mas o importante é eu e você combatermos o bom combate, para que quando chegue a minha hora e a sua hora, nós possamos dizer: eu cumpri o meu propósito, eu fiz aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos, porque o Senhor chama e o Senhor capacita cada um de nós. Oxalá eu e você hoje podemos dizer: fala Senhor, fala meu Senhor, e que nós possamos responder prontamente. Eu sei que tem uma grande colheita para fazer, mas eu não quero que o Senhor faça nada nessa terra sem que conte com a minha vida, com o meu trabalho, com o meu esforço, com os meus dons, com os meus talentos que o Senhor confiou dentro de mim. Deus tem uma verdadeira unção para derramar sobre nós aqui hoje. Eu não sei quais têm sido as suas experiências com Deus, mas eu vim aqui para te dizer: hoje você vai receber uma unção capaz de te fortalecer para o resto da sua vida, e cumprir o teu chamado, e cumprir o teu propósito. Deus é o maior interessado que você dê certo. Você nasceu para o sucesso. Diga para a pessoa que está do seu lado: você nasceu para o sucesso, em todos os âmbitos da sua vida. Você precisa acreditar em você, da mesma forma que você acredita em Deus. Quantos acreditam em Deus aqui? Pode dizer glória a Deus. Acredite em você, acredite no teu chamado, acredite no teu propósito. Eu não estou falando de um egoísmo pessoal, mas eu estou falando de confiança no Deus que te escolheu, no Deus que te chamou. Onde estão os escolhidos aqui nessa casa? Você é escolhido para esse tempo. O que nós precisamos é viver um avivamento contínuo. Não é apenas um período de avivamento, não é apenas um arrepio, ou fui arrepiado hoje na igreja. É muito mais do que isso. É um avivamento genuíno e contínuo na sua vida. Essa semana eu estava ouvindo sobre um missionário que estava fazendo uma obra
numa ilha, falando de Jesus, anunciando boas novas. E ele estava clamando por avivamento. Senhor, aviva essa ilha, aviva esse povo, aviva, aviva. E Deus ouviu esse missionário. A polícia, 4 horas da manhã, foi acordar esse missionário dizendo: está acontecendo alguma coisa na cidade e que está fora do controle da polícia. Nós precisamos que você, como pastor, como missionário, vá até a delegacia para nos ajudar. E quando ele chegou lá, ele encontrou multidão de pessoas chorando. Sem explicação, as pessoas estavam chorando. E as pessoas de coração quebrantados, mesmo sem conhecer o verdadeiro Deus, eles foram para a delegacia para pedir perdão. E o delegado dizia: mas perdão do quê? Não sei, mas algo está me dizendo dentro de mim que eu preciso me arrepender, que eu preciso pedir perdão. E aquela multidão toda não tinha para onde ir, foram para a delegacia. Quando o missionário chegou lá, ouviu aquela situação e ouviu o relato daquelas pessoas, ele falou: eu sei do que vocês estão precisando. Vocês estão precisando de Jesus. Jesus está na ilha. É o avivamento que eu estava pedindo. O avivamento desceu naquela ilha, porque o coração não pode resistir à presença do Todo-Poderoso. Aquele missionário pregou, aquelas pessoas todas se renderam ao Senhor. A glória de Deus se manifestou naquela ilha e todos eles começaram a celebrar, sorrir, cantar, porque eles tiveram um encontro com o sobrenatural. O avivamento não é por um período, um avivamento é para uma nação. Quando lá fora eles souberem do Deus que você serve e o Deus que se manifesta nessa casa, centenas e milhares se renderão aos pés do Senhor. Terça-feira, 6 da tarde, nós estávamos com essa casa abarrotada de pessoas. Pessoas no lobby, pessoas perto do banheiro, pessoas por todos os lugares. Porque aonde a presença de Deus se manifesta, é impossível as pessoas não reconhecerem a presença de Deus. Você é um anunciador de boas novas. A Bíblia diz que se nós não proclamarmos o reino de Deus, as pedras clamarão. Você vai esperar as pedras clamar, sim ou não? Não vamos deixar as pedras clamarem. Nós clamaremos. Vamos, louvor. Cante aquele primeiro louvor que vocês fizeram sobre a glória de Deus. Vamos. Eu sinto a glória de Deus na casa. Toca nos